Olá, prezados alunos, tudo bem? Continuamos as nossas discussões a respeito da disciplina Educação em Direitos Humanos e a gente está tratando aqui como que o direito brasileiro protege os direitos humanos e fundamentais na sua doutrina, nas suas normas e no seu Estado. A gente começou na última aula a falar sobre o controle de constitucionalidade, que estabelece uma forma de proteção da teoria do ordenamento jurídico e que vai dizer sobre diferentes formas de filtragem constitucional que vai exigir com que todos os órgãos do Executivo, Legislativo e Judiciário atuem em obediência com a Constituição. A gente falou aqui sobre o controle preventivo, que vem antes da elaboração da norma jurídica, durante o seu processo legislativo, o controle repressivo após essa existência, e a gente está falando aqui sobre controle repressivo, falamos sobre o controle difuso e hoje o tema da nossa aula é controle concentrado de constitucionalidade. O controle concentrado de constitucionalidade ele nos traz a visão de que esse controle se concentra nas mãos de um único tribunal, porque estabelece como função principal desse tribunal proteger e resguardar a Constituição. Por causa disso, o controle de constitucionalidade concentrado, ele vai ser realizado por via de ações judiciais que são previstas na própria Constituição e que vão buscar aí a proteção e o questionamento de certos dispositivos normativos que possam estar violando a Constituição. Quais seriam essas ações? A ação direta de inconstitucionalidade genérica, a ação direta de inconstitucionalidade interventiva, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ação declaratória de constitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Para a gente entender essas ações, entender o mecanismo em que como que isso funciona, é necessário apontar para vocês um equívoco muito comum, tanto dos estudiosos do direito, quanto daqueles que não conhecem muito bem o direito, que é quem é competente para julgar essas ações constitucionais. Quem é competente para julgar uma ação direta de inconstitucionalidade, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental? Qual que é o órgão do judiciário que vai julgar? E a minha resposta para vocês é depende. Depende, professora, mas eu achei que fosse o Supremo Tribunal Federal. Sim, mas depende de qual Constituição está sendo protegida. Se eu estou tratando da tutela da Constituição da República Federativa do Brasil, o órgão que vai concentrar nas suas mãos o poder de fazer o controle de constitucionalidade concentrado é o Supremo Tribunal Federal. Então, quando eu estou questionando uma inconstitucionalidade diante da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, o STF é o responsável. Agora, é possível também se questionar inconstitucionalidades diante das constituições estaduais. E aí, se for uma inconstitucionalidade não federal, mas estadual, a gente entenderia que o órgão competente para julgar são os tribunais dos estados, que farão aí a função de analisar as ações vinculadas ao controle de constitucionalidade concentrado. Sempre entendendo, então, claramente, o STF protege a Constituição da República Federativa do Brasil e os tribunais de justiça protegem as constituições dos seus respectivos estados, fazendo o julgamento aí dessas ações de controle de constitucionalidade concentrado.
Nesse sentido, então, a gente pode responder algumas perguntas para ficar mais didático. Quando a gente pensa assim, quem é competente para julgar uma ação direta de inconstitucionalidade quando eu tenho uma lei federal que choca com a Constituição da República? O STF, professora, você já deu a dica, né? Se é a Constituição da República que está sendo violada, é o STF que julga. Se é a Constituição estadual que está sendo violada, é o Tribunal de Justiça do Estado que vai julgar. Perfeito. Mas temos uma questão, né? Aí, ali ainda é a regra, ó. Se eu tenho uma ação direta de inconstitucionalidade de uma lei estadual que viola a Constituição da República, quem julga é o STF, que é a Constituição da República que está sendo violada. Se eu tenho uma lei estadual que viola a Constituição estadual, quem vai julgar vai ser o Estado. Mas temos um problema sério que é o seguinte: o artigo constitucional que fala sobre ação direta de inconstitucionalidade se esqueceu de uma hipótese. A hipótese de uma lei municipal violar a Constituição da República. E por isso, quando o artigo 105.1, o artigo da ação direta de inconstitucionalidade fala sobre esse controle, a gente não tem a hipótese de situação de lei municipal violadora da Constituição Federal. Por isso, o que acontece? Ao invés de se usar do instrumento de ação direta de inconstitucionalidade, só vai ser cabível para questionar a constitucionalidade de uma lei municipal a uma ADPF, ou seja, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Porque a arguição de descumprimento de preceito fundamental, como veio depois, ela não se esqueceu dessa possibilidade. Está previsto lá no artigo 102, inciso 1º, a linha A da Constituição da República, que vai falar sobre esse controle de constitucionalidade concentrado de leis municipais. Então, estou chamando a atenção disso para vocês, até porque quem aí está começando seus estudos e pensando num concurso público, essa é uma pegadinha, né? Quem julgaria uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona uma lei municipal que viola a Constituição da República? Ninguém, porque não é possível ADIM para questionar lei municipal que seja inconstitucional. Perfeito? Só é possível arguição de descumprimento de preceito fundamental. Fechou? Bom, nesse caso, a próxima pergunta que a gente faz é o que é objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade? O que eu estou questionando, né? Pode ser, gente, qualquer instrumento normativo, qualquer norma jurídica, lei ou até mesmo emendas constitucionais podem ser objeto de controle de constitucionalidade concentrado. Mas para a gente pensar aqui em algumas possibilidades que podem e não podem, a primeira pergunta é: emenda constitucional pode ser objeto de controle de constitucionalidade concentrado? Pode, porque a própria Constituição, inclusive, limita de forma formal qual que é o processo de aceitação de uma emenda, quem pode propor a emenda à Constituição, qual que é o quórum de aprovação e quais são os assuntos que são cláusulas pétreas, lá do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, que não podem ser modificados. Então, sim, emenda constitucional pode ser questionada por um controle de constitucionalidade concentrado. Perfeito? Lei anterior à Constituição pode ser questionado com controle de constitucionalidade concentrado? Vamos pensar. O Código Penal, que é da década de 40, eu posso pegar um artigo de lei desse código e querer questionar através de uma ação direta de inconstitucionalidade? Não, porque as leis anteriores à Constituição, a gente entende que não passam por esse controle concentrado. Elas passam pela análise de uma teoria da recepção. Como essas leis já existiam antes da Constituição e a Constituição chegou, quando a Constituição chega, no momento da sua entrada em vigor,
se estabelece quais são os instrumentos normativos que foram recepcionados e os que não foram recepcionados pela Constituição brasileira. Ainda existe muitos debates sobre isso, porque não fizeram uma lista de recepção e não recepção. Então, pode ser que, no caso concreto, a gente precise questionar a não recepção de normas específicas anteriores à Constituição. Mas não se fala em controle concentrado de normas que já existiam antes da Constituição. A análise técnica é recepção ou não recepção pelo texto constitucional vigente. Perfeito? E temos ainda a noção de norma originária. Será que eu posso questionar um artigo da própria Constituição, originário lá de 1988, se ele é constitucional ou não? Não posso, porque ele é parâmetro original de constitucionalidade. Então, norma originária da Constituição não é passível de controle de constitucionalidade, tá? Agora, todo o resto emenda pode e só não pode leis anteriores, porque eu aplico a teoria da recepção ou não recepção, e a situação de norma originária, porque ela é a base aí do próprio controle de constitucionalidade. O artigo 103 da Constituição vai me falar quem pode ajuizar essas ações específicas de controle de constitucionalidade. Quem são? O presidente da República, a mesa do Senado, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativas dos Estados, os governadores de Estado ou Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional, basta um senador ou um deputado, ou então uma confederação sindical ou entidade de classe com representação nacional. Os legitimados para ajuizarem ações de controle concentrado de constitucionalidade estão previstos, portanto, no artigo 103 da Constituição, e são esses aí mencionados. Quais são, em regra, os efeitos das decisões dessas ações de controle concentrado de constitucionalidade? Como ela não está analisando um caso concreto, ela está analisando um dispositivo normativo que viola a Constituição, essa análise é abstrata. Então, a gente vai entender que, em regra, o efeito é erga omnes, vinculante, porque toda administração pública, todo judiciário tem que obedecer à decisão tomada pelo órgão de controle de constitucionalidade, seja o STF, seja o Tribunal de Justiça, e, em regra, também ela é ex tunc, ou seja, ela retroage no tempo. Por que em regra? Porque o STF também tem estabelecido, em algumas situações, modulação dos efeitos dessa decisão. Entendendo que retroagir no tempo seria muito prejudicial ao interesse público, em alguns casos o STF estabelece que, ao invés do efeito ex tunc, haveria um efeito ex nunc, em função da preponderância do interesse público sobre o interesse privado. Isso acontece muito quando se tem o questionamento tributário, por exemplo, de uma alíquota que é colocada a mais, cobrada a mais por um ente federativo, fora dos parâmetros constitucionais. Aí o STF decide que realmente foi cobrado a mais, mas estabelece o efeito ex nunc, ou seja, para não retroagir, para a gente não precisar, não ter o direito de pedir a devolução do valor indevido pago para o Estado, pensando aí numa proteção do Estado. Existem muitas críticas a respeito dessa questão, mas é importante nesse momento vocês entenderem que o STF tem aplicado como uma situação de exceção o efeito ex nunc em circunstâncias em que esses efeitos possam ser dificultosos. Qual que é o objetivo das ações, né? O objetivo de uma ação declaratória de inconstitucionalidade sempre vai ser a determinação de que aquela lei ou ato normativo é inconstitucional. Então, eu tenho dúvida, viola ou não viola a Constituição? Eu pergunto para o tribunal, que vai analisar o texto e vai dizer se há uma violação ou não. Se houver a violação, aquela norma vai ser retirada do ordenamento jurídico.
Agora, a gente tem a ação direta de inconstitucionalidade interventiva, que aí ela tem uma especificidade maior. Por quê? Porque além de declarar a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo, ela tem uma outra intenção, que é a intenção de fazer uma intervenção num estado ou num município para efetivar o que a Constituição está dizendo. Nessa situação, a gente fica assim, tá, mas que circunstâncias seriam essas, professora, que caberiam, então, uma ação direta de inconstitucionalidade interventiva? Elas estão previstas lá no artigo 34, inciso 7º da Constituição, porque esse artigo 34, inciso 7º, fala sobre a proteção dos princípios sensíveis constitucionais. Olha lá o que pode ser. Primeiro, questionamento de violação da forma republicana, sistema representativo e regime democrático. 2, direitos da pessoa humana, e aí entra no nosso assunto. É possível ter uma ADI interventiva para questionar um estado ou um município que tenha estabelecido uma lei que seja violadora de direitos humanos. Então, é possível. A autonomia municipal. A autonomia municipal tem que ser respeitada. A prestação de contas da administração pública, direta ou indireta. E a aplicação do mínimo exigível em saúde e educação. Porque também a Constituição estabelece, nas regras orçamentárias públicas, um mínimo para se destinar para saúde e educação. Se isso não for obedecido, é cabível uma ação direta de inconstitucionalidade interventiva que vai questionar a constitucionalidade das leis orçamentárias daquele estado ou daquele município. E vão tentar rever aí em função da proteção dos princípios constitucionais sensíveis. Perfeito? Bom, quem pode ajuizar esse tipo de ação? O chefe do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, quando for no âmbito federal, e o Procurador-Geral de Justiça, quando for no âmbito estadual. Porque aí eu tenho que pensar o que interessa, né, esse controle. Agora, a gente tem outros tipos de ação de inconstitucionalidade, como a chamada ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Nem sempre o Estado viola direitos fundamentais e direitos humanos por uma ação. Muitas vezes a falta de ação, a omissão, gera uma violação. E aqui o que nós temos é uma situação de uma norma constitucional de eficácia limitada não regulamentada. O que é isso? A Constituição tem algumas normas que ela diz assim, olha, fulano, o povo tem direito a esse adicional. Vamos pensar lá no direito do trabalho. A Constituição prevê que nas relações de emprego é possível que se tenha direito a 3 tipos de adicionais, por causa de atividades difíceis de serem prestadas, né? O adicional de insalubridade, quando a pessoa trabalha mexendo com agentes químicos e físicos, então ela ganha um pouco a mais, uma porcentagem a mais em função dessa insalubridade. O adicional de periculosidade, porque ela atua em uma situação de risco, de perigo para ela. E o adicional de penosidade, que seria uma situação que não chega a ser tão ruim quanto a insalubridade, agentes químicos e físicos, e nem perigoso, mas é penoso. A pessoa tem que ficar em pé, enfrenta longas filas, tem que falar alto, é penoso para o próprio corpo. Então, seria possível se colocar esse adicional de penosidade. O que acontece? Quando a Constituição fala sobre esses adicionais, a Constituição fala, olha, você, povo brasileiro, tem direito a esses adicionais, mas eles serão regulamentados por uma lei específica, para saber quem tem e quem não tem direito. Sem a regulamentação, não se consegue gozar desses direitos. No caso, o Ministério do Trabalho fez norma regulamentadora sobre adicional de insalubridade, falando quais são as funções que seriam cabíveis,
e adicional de periculosidade, mas de penosidade não existe norma. Uma situação dessa é um exemplo de omissão que gera violação de direito constitucional. Então, seria possível uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, porque eu tenho uma norma constitucional de eficácia limitada que não foi regulamentada e por isso ela não é cumprida. Né? Então, o que eu vou ter como questionamento através de uma ADIM por omissão? O questionamento vai ser, olha, todas as normas constitucionais são obrigatórias e o Estado, de forma flagrante, não regulou essa norma e, portanto, por sua omissão, está violando o direito constitucional. Então, é isso que vai ser discutido, né? E aí tem dois tipos. A gente pode ter uma discussão de normas de eficácia limitada de princípios institutivos, que seriam aquelas normas de eficácia limitada que dependem de uma instituição ser criada, uma regulamentação específica, e as normas de eficácia limitada programáticas, porque está se programando para o futuro, mas não se fez nada ali para se concretizar aqueles direitos. Um outro exemplo interessante, só para fechar a ADIM por omissão, é o caso das greves, greve de funcionário público, que também é determinado o direito de greve ao funcionário público como uma norma de eficácia limitada, não regulamentada na Constituição. Aí o que acabou acontecendo? Foi questionado no Supremo Tribunal Federal, que disse, olha, o funcionário público tem o direito de greve. Se ele não foi regulamentado, eu não posso deixar e retirar dele esse direito por uma omissão do Estado. E essa omissão, ela é uma omissão de interesse do Estado, que não quer que o funcionário público faça greve, né? Então, ele disse, enquanto não houver regulação da forma como a greve vai ser feita pelo funcionário público, aplica-se por analogia a CLT, que seria aplicada somente para as relações privadas. E aí, até hoje, estamos nessa situação. Perfeito? Mas é interessante porque a gente ainda tem uma outra forma, que é a ação declaratória de constitucionalidade. Muitos vão falar, essa não precisa, professora, porque o que eu vou questionar é se uma norma jurídica ela é constitucional ou não. Eu preciso declarar que ela é constitucional? Se ela está em vigor, ela é constitucional, então está de boas, né? Mas nesse caso, não. O que eu vou perceber é que existem situações em que há uma dúvida social. Se aquela norma jurídica, ela realmente é ou não constitucional. Se aquele que ajuiza a ação deseja que a norma seja declarada como inconstitucional, ele vai ajuizar uma ação declaratória de inconstitucionalidade. Agora, se eu tenho uma ação que vai discutir essa relação de constitucionalidade, eu vou ter uma ação direta de constitucionalidade, né? Declaratória de constitucionalidade. Por quê? Porque eu vou questionar, mas o meu pedido vai ser pela declaração da manutenção da norma. Então, se tiver dúvida, é um instrumento adequado para tentar buscar essa dúvida, a solução para essa dúvida, pedindo para que a norma seja declarada como constitucional. E, por fim, a gente tem a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que tem o objetivo de prevenir ou reprimir lesão a preceito fundamental da Constituição. Aí vocês vão me perguntar, o que é preceito fundamental? A Constituição não explica o que é preceito fundamental, mas o STF tem utilizado um conceito abstrato, que vai entender que são os princípios constitucionais, os princípios sensíveis, as cláusulas pétreas, os direitos fundamentais e as normas estruturais da Constituição. Então, a gente conseguiria resumir como preceitos fundamentais aquelas normas chamadas de normas materialmente constitucionais, porque tem a sua essência constitucional para a proteção desses direitos. Elas só poderiam estar na Constituição, porque o seu próprio assunto é basilar de estruturação do Estado.
Perfeito? E aí, nesse caso aqui, a gente está falando de violação de direitos e garantias fundamentais também, que são situações aí importantes e basilares do direito brasileiro. Na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre os direitos humanos positivados na Constituição, para entender aí essas distinções, e vai estudar um pouquinho mais sobre como o sistema brasileiro vai nos trazer uma efetivação, uma busca de uma concretização e substancialização dos direitos humanos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.